Romanos capítulo 9, verso 19 até o verso de número 29. Romanos 9, 19 a 29. Soberania de Deus na eleição humana. Romanos 9, de 19 a 29. Traz a seguinte leitura. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Só até aí a leitura das Escrituras. Bom, nós estamos na quarta parte do livro de Romanos, por assim dizer. Se os irmãos bem lembram, a primeira parte vai do capítulo 1 até a metade do capítulo 3, onde Paulo começa narrando que todos os seres humanos estão perdidos por causa dos seus pecados. A segunda parte do livro de Romanos, a partir da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo vai falar sobre como Deus salva esses pecadores num ato chamado justificação. É um ato de graça de Deus ao escolher pecadores e salva esses pecadores. Do capítulo 6 até o capítulo 8, a terceira parte do livro, é quando a humanidade passa a responder a Deus. Então é primeiro necessário que a humanidade seja atingida por Deus, seja salva, e depois a humanidade passa a responder. Então do capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, Paulo vai falar sobre um processo que a gente chama de santificação. Como você não é mais escravo do pecado, agora você é livre do pecado. Como não há mais condenação para você, porque você está em Jesus Cristo. E como você pode enfrentar o seu pecado. Como você pode resistir à tentação. E a quarta parte agora do livro, a partir do capítulo 9 vai até o capítulo 11, é quando Paulo vai tratar a respeito de Israel, dos judeus em si. A pergunta que fica é porque Deus tinha prometido, escolheu um povo específico, deu a eles as promessas, no começo do capítulo 9 fala isso, deu a eles os patriarcas, deu a eles promessas, deu a eles as leis, deu a eles a própria descendência do Cristo, as alianças, e esse povo rejeitou a Deus. E a pergunta que fica é: como é que funciona isso? Esse povo foi escolhido e ainda rejeitou a Deus? E a grande questão é que Paulo mesmo responde no começo do capítulo 9, falando que nem todos os que nascem em Israel são de fato israelitas. Trocando por miúdos, para nós, nem todos que estão na igreja são de fato crentes e são salvos. É isso que Paulo vem falando aqui no capítulo 9. Então agora ele vai tratar a respeito dessa questão da fidelidade de Deus. E a proposta aqui é explicar por que Israel rejeitou Jesus como o Messias. Por que rejeitou Jesus como Messias? E a grande questão, ou a resposta,
na pregação passada, foi que Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, e Deus endurece os corações daqueles que já são endurecidos nos seus pecados. E aí a gente chega no texto de hoje, capítulo 9, verso 19 em diante. A pergunta que Paulo traz no verso 19 é uma pergunta daquela forma didática que Paulo tem de fazer as perguntas antes da sua audiência perguntar. Então Paulo ele faz uma pergunta que seria uma pergunta hipotética. Ele fala assim, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? A pergunta que faz aqui é, uma vez que Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e endurece quem quer endurecer, a pergunta é, por que Deus então reclama daqueles que não se arrependem dos seus pecados? Essa é a pergunta que Paulo faz. Se Deus é soberano e Ele endurece quem Ele quer endurecer, por que Deus reclama daqueles que não se arrependem dos seus pecados? E esse é exatamente o questionamento que a gente vai tentar responder hoje. Se Deus elegeu quem Ele quer, por que Ele se queixa da incredulidade e da impiedade? Se Deus elege quem quer, por que Ele se queixa dos incrédulos e dos impiedosos? Daqueles que não se arrependem. O texto nosso ele é dividido nessas três partes. Do verso 20 e o verso 21 Deus faz o que quer porque Ele é soberano. E Ele faz o que Ele bem quer. Verso número 22 e 23, Deus faz tudo para a sua própria glória. E verso 24 a 29, Deus ser soberano não isenta você da sua responsabilidade. Deus ser soberano não isenta o povo de Israel de ter os pecados deles. Deus ser soberano sobre as nossas vidas ou sobre a salvação não isenta eu e você da nossa culpa do pecado. Então vamos ver os argumentos de Paulo passo a passo. O primeiro é, Deus faz o que bem quer. Uma vez que Ele é soberano, Ele faz o que Ele bem entende. Por isso que Paulo responde no verso número 20, falando assim, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus, para perguntar a Deus, para questionar a Deus? Será que o objeto pergunta a alguém, aquele que o fez, por que você fez assim? A ideia que Paulo traz aqui, verso número 21, do oleiro, está lá em Isaías 45, onde o oleiro pega um barro, e pega aquele barro e vai moldando aquele barro da forma que ele quer. Deus faz o que bem quer com o barro. E o barro é dele. Se o oleiro, que é o cara que faz os vasos, tem poder sobre o barro, de moldar aquele barro da forma que ele quer, Deus é Deus ao ponto de não apenas ser criador do barro, mas é criador do próprio oleiro. Deus molda a gente da forma que Ele quer. Deus salva quem Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele faz o que bem Ele quer. A grande questão aqui é que quando as pessoas questionam a predestinação, eles questionam acusando a Deus de ser injusto. Eles estão falando, Deus, você é injusto porque você salva alguns e queima outros no inferno. E já vimos que essa afirmação da injustiça de Deus está errada. Uma vez que a justiça de Deus se manifesta em exatamente punir pecadores. Mas a graça de Deus é manifesta em salvar pecadores. Então, ao manter a punição do inferno, Deus é justo. Mas ao salvar alguns pecadores, Deus é gracioso e amoroso. E a graça e o amor de Deus e a justiça de Deus são atributos que não podem ser separados dele. Deus, ele é amor, mas ele é justiça.
E essas duas coisas caminham juntas. Seria a injustiça de Deus salvar todas as pessoas. Porque ao fazer isso, ele estaria indo contra a sua própria natureza. Então, quando a aliança é quebrada lá no Jardim do Éden, que o homem era necessário morrer para pagar o preço da aliança quebrada, então a justiça de Deus era ser manifestada em cumprir o que a aliança determinava, que é trazer a morte para o homem. Mas aí que está a graça e o amor abundante de Deus, em salvar pecadores disso. Por isso que o texto fala no verso 21 que Deus pega a mesma massa de barro. São o mesmo barro. Todos são pecadores perante Deus. Ninguém merece ser salvo. Todos merecem a punição e o inferno. O que acontece é que Deus, na graça, escolhe uns para si. Nós não sabemos qual é o método de escolha de Deus. Ele simplesmente escolhe. Um pouco antes, no capítulo 9, ele mesmo fala isso. Eu escolhi Isaac, não Ismael. Eu escolhi Jacó e desprezei Esaú. Ele está falando, eu escolho sim aqueles que vão ser salvos. Porque todos são parte do mesmo barro. E entenda, o barro aqui tem a ver com eu e você. O Steven Lawson fala que o barro é uma substância que é suja, escura e às vezes fedorenta. E mesmo assim, Deus pega essa substância e ainda transforma ela em vasos bonitos. Por isso que o argumento logo depois aqui é exatamente quando Deus vai falar, eu faço um vaso que é para honra e um vaso para desonra. A ideia é, eu faço um vaso bonito de porcelana chinesa, enquanto o outro vaso é uma privada, uma porcelana que não vai servir para nada a não ser jogar dejetos. Entende? Existem vasos que são bonitos, que são belos, mas existem vasos que são feios, que não servem para nada. E não tem como questionar Deus nisso aqui. A grande ideia que Paulo traz para nós é exatamente que Deus faz o que Ele bem entende. Deus faz vasos para honra, Deus faz vasos para desonra. Abre sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 18, para a gente olhar exatamente isso. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 em diante. Jeremias 18, verso 1 em diante. Olha de onde Paulo tira. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias 18, verso 1 em diante. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Grave isso aí. Segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O texto de Jeremias fala que o oleiro estava fazendo e o vaso não ficou da forma que ele queria, e ele fez como ele quis fazer, como bem lhe pareceu fazer. Com Deus é da mesma forma, Deus faz como bem lhe parece fazer. A grande diferença de um oleiro humano para Deus é que Deus sabe todas as coisas, e Ele é onisciente em todas as coisas, e Ele tem tudo em perspectiva. Então, de maneira que ao moldar os vasos, Deus faz o vaso da forma correta, do jeito certo, para a função específica.
Deus não erra ao fazer um vaso X ou um vaso Y. Deus não erra em escolher X e preterir Y. Deus não erra em ter salvado um e não ter salvado o outro. Não tem como Deus errar. Se Deus errar, Ele não é Deus. Então, tudo o que Deus faz conforme lhe apraz. E como Ele sabe todas as coisas, Ele não erra nas suas escolhas. O argumento de Paulo continua exatamente mostrando para nós que Deus faz tudo para a sua própria glória. O plano de redenção de Deus termina com a glória sendo revelada ao próprio Deus novamente. Então, mal ou ruim, você vai glorificar a Deus na sua vida. Todas as criaturas vão glorificar a Deus na sua vida. Aqueles que são salvos vão glorificar a Deus na redenção pelo amor de Deus. Agora, aqueles que são condenados vão glorificar a Deus na sua justiça ao ser punidos no inferno por toda a eternidade. Mal ou ruim, independente do caminho em que se colocar, os dois caminhos vão levar para glorificar a Deus. Olha o argumento que Paulo fala a partir do verso 22. Que diremos então? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, e aqui a ira entenda como a justiça perfeita de Deus, e dar a conhecer o seu poder, suportou, grava isso aí, com muita paciência os vasos da ira preparados para destruição. Primeiro Paulo fala sobre os vasos da ira, aqueles que não são salvos, aqueles que rejeitaram a Deus pelos seus próprios pecados, e Deus então endurece os seus corações para que eles continuem cada vez mais os seus pecados. De maneira que então eles vão queimar no inferno. Mas o texto fala que Deus suportou com muita paciência esses vasos de desonra, esses vasos de ira. Que Deus aguentou o pecado desse povo durante muito tempo, até que a justiça de Deus se manifestasse. E então ele fala a respeito do segundo tipo de vaso, verso 23. A fim também desse a conhecer as riquezas da glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Existem duas diferenças aqui. O vaso de ira, ele é preparado para a destruição, mas não é o Deus que prepara ele para a destruição. Você é culpado dos seus pecados e não é Deus que faz você pecar. Deus não tem culpa do seu pecado. Isso é responsabilidade sua. Porque senão fica muito fácil a gente sair batendo na cara dos outros aí na rua e falar assim: não fui eu, foi Deus que fez eu te dar um soco. Foi Deus que fez eu te assassinar. Foi Deus que fez eu roubar o banco. E aí então eu tiro a minha responsabilidade de todos os meus atos. E eu jogo a culpa em Deus. Foi Deus que fez eu adulterar com a minha esposa, da minha esposa. E aí eu jogo a culpa em Deus. E aí eu tiro a minha responsabilidade. O seu pecado, quem é responsável por ele é você mesmo. Você é responsável pelo seu pecado. Você é responsável pela sua omissão. Você é responsável pela sua negligência. Você é responsável pelos seus atos. Não é Deus que é responsável pelos seus atos. Nós aprendemos a jogar a culpa em Deus com o nosso pai Adão. Porque Eva falou, Adão fala, foi Eva, e Eva fala, foi a serpente. E a serpente porque não tinha mais em quem jogar a culpa. Mas senão, a gente ia jogando culpa um no outro. E essa é a grande questão. Você tem responsabilidade sobre os seus atos. Se você vai para o inferno, a culpa não é de Deus. A culpa é do seu próprio pecado. É o seu pecado que te leva para o inferno. É o seu pecado que te afasta de Deus. Não é Deus que faz isso.
Só que o seu pecado é exatamente aquilo que faz ou que mantém o seu coração endurecido. Como diz, se não me engano, 1 Coríntios 4 fala que eles praticam a maldade, mas Deus também obscurece a visão para que eles não enxerguem. A pregação do domingo passado, Deus só endurece o coração daqueles que já estão endurecidos. Aqueles que já estão vivendo a vida em pecado, aqueles que já estão assim, eles nunca vão se arrepender. Não importa o que façam, nunca irão se arrepender. Eles só se arrependem se Deus, na sua graça, tocar na vida deles. Lembra, é sempre o processo primeiro de Deus para salvar a humanidade. E depois que o homem responde. Aquele que é morto não pode responder antes de ser trazido à vida. Então eu e você só respondemos em obediência a Deus depois que Deus nos salva. É o que o texto de Romanos, como o livro inteiro está tratando. Primeiro é pecado, a primeira parte do livro. Todos estão mortos. Depois, justificação. Deus salva pecadores, traz eles à vida. Agora a gente responde a Deus em santificação. Obediência às ordens de Deus. É o livro de Romanos como um todo. E Paulo vai traçando o argumento como um todo. E ele vai explicando isso dentro do livro. Vocês que são escolhidos, vocês são vasos para a glória de Deus. E darão glória a Deus na graça e no amor de Deus derramado na vida de vocês. Em compensação, aqueles que são vasos da ira de Deus, eles serão condenados. E ao serem condenados, darão glória a Deus, sendo fruto da justiça de Deus na punição eterna. Então, o primeiro ponto é que Deus faz o que Ele quer. O segundo é que Deus faz tudo para a sua própria glória. Faz vasos de honra para a sua própria glória, mas faz vasos de desonra para a sua própria glória também. E por último, a questão de Deus ser soberano não significa que você não tem responsabilidade. Se Deus é soberano, você tem responsabilidade sobre os seus atos. Acompanhe a partir do verso 24. Estes vasos separados para a glória, que Deus de antemão preparou, somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz em Oséias 2:23, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era minha amada. E Oséias 1:10, parte B do versículo, e no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Para aí. Depois a gente chega na citação de Isaías. Mas o que Paulo vem traçar o argumento? Ele fala, esses vasos de honra, Deus de antemão preparou para ele. Antes da fundação da terra, Deus tinha predestinado os vasos para a honra. Então esses vasos de honra que somos nós, Paulo fala. E ele fala, não são apenas judeus, mas são judeus e gentios. São um remanescente fiel. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Significa que não é mais só aquele povo de Israel que era separado, mas é aquele povo que era o remanescente fiel e que hoje é o remanescente fiel. Significa que somos nós, vasos de honra. E nós somos escolhidos por Deus. Deus resolveu salvar gentios. Isso sempre esteve nos planos de Deus. Porque a gente vê, entrando na genealogia de Jesus, mulheres que são gentias, mas elas entram na genealogia. Ruth é uma delas. Ruth era de uma outra terra, estrangeira, e entra para dentro do povo de Israel. E por acaso acaba sendo vó
de Davi, do rei Davi, do qual sai a linhagem do Messias. Então o estrangeiro é incluso na família da aliança. O estrangeiro é incluso nesse vaso de honra. Não é mais só o judeu, mas o gentio faz parte também. Significa que eu e você fazemos parte também. E nós que não éramos povo de Deus, agora nós somos chamados como filhos do Deus vivo, por causa de Jesus Cristo. Agora nós que não merecíamos misericórdia, não éramos amados, agora recebemos a misericórdia de Deus e somos amados por Deus como filhos. E Paulo termina o argumento citando Isaías, falando assim, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia no mar, o remanescente é que será salvo, aqueles que são fiéis que serão salvos. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. E como Isaías já disse, verso 29, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que ele está falando aqui? Como ele termina aqui? Ele termina falando, vocês que são vasos de honra, foram preparados por Deus antes da fundação da terra. Deus os amou antes de você sequer existir. Não é por mérito seu, não é por nada que você fez ou deixou de fazer, mas Deus te escolheu para salvar. E você é salvo, porque a palavra de Deus tocou o seu coração. E aí, quem é salvo? O remanescente fiel. E como eu sei se eu sou o remanescente fiel? Se você obedece a Deus. Porque só obedece a Deus aquele que Deus primeiramente tocou. Eu e você só respondemos em obediência a Deus depois que Deus nos toca e transforma a nossa vida. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Nós só conseguimos resistir ao pecado e lutar contra a tentação se Deus nos salva para isso. Primeiro Deus tem que salvar e depois eu respondo. Eu não consigo responder antes de Deus tocar na minha vida. Se eu estou respondendo é porque Deus tocou na minha vida. Se eu não estou respondendo é porque Deus ainda não tocou na minha vida. Se eu consigo e tenho forças para enfrentar a tentação, enfrentar o pecado e buscar uma vida de santidade, é porque Deus está trabalhando em mim. Deus está moldando conforme Ele quer, conforme o vaso que Ele bem assim pensa. Bom, e caminhando para o fim, então, ele termina citando uma comparação, falando que se não fosse Deus, nós estaríamos semelhantes a Gomorra, semelhantes a Sodoma, que são aquelas cidades onde o mal era tão abundante que Deus fez chover enxofre para queimar a cidade inteira, porque não tinha 5 homens lá que fossem fiéis a Deus. Deus tirou Ló e soltou fogo do céu, que não tinham 5 homens naquela cidade que fossem fiéis a Deus. Mas o que a gente aprende nisso também é que esse remanescente fiel, eu e você, nós servimos como luz no mundo em meio às trevas. Significa que eu e você temos que brilhar onde quer que nós estejamos. Significa que se eu e você somos vasos feitos para a honra, nós devemos ser esse vaso ou esse instrumento feito por Deus para fazer a diferença onde Deus nos colocou. Essa é a função minha e sua como cristãos. Como aplicação, Deus é soberano na salvação dos homens. E eu e você não fazemos nada para sermos salvos. É Deus quem escolhe salvar e é Deus que faz o processo inteiro de salvação. Deus, na infinidade dele,
predestinou aqueles que seriam salvos. E então, mediante a pregação da palavra, mediante a sola Escritura, mediante somente Cristo, Deus então trabalha na vida desses homens, chama eles eficazmente, de maneira que esses homens não podem resistir ao chamado de Deus, gera nesses homens arrependimento, dá a eles a fé, que é um dom gratuito de Deus, e não vem de nós, não é merecimento, é Deus que dá a fé, e essa fé é a fé suficiente para crermos em Cristo, para sermos salvos. Então todo esse processo é feito por Deus. Depois que Deus faz todas essas coisas, a gente começa a responder em obediência a Deus. Então Deus é soberano na salvação. Segundo, mesmo Deus sendo soberano na salvação, você continua sendo responsável pelas suas atitudes. As atitudes que você toma, você é responsável por elas. Se você gasta mais do que você ganha e fica endividado, o problema é seu. A atitude foi sua de fazer isso. Se você trai a sua esposa, o problema é seu e o pecado é seu. Se você vai roubar um banco ou matar alguém, o pecado é seu e o problema é seu também. Se você não cuida do seu corpo como deveria cuidar, o pecado é seu e o problema é seu também. A culpa não é de Deus das coisas estarem dando errado na sua vida. Muitas das vezes é o nosso próprio pecado que leva ao abismo. Terceiro, eu e você devemos ser sal e luz. Se somos esses vasos de honra de Deus, se Deus nos moldou e está nos moldando conforme Ele quer, para a honra e glória dEle, nós devemos ser sal e luz onde quer que nós estejamos. Você tem que fazer a sua função de cristão no mundo, 24 horas por dia, todos os dias. Não existe folga de ser crente. Você tem que ser crente todos os dias. Por isso, então, trabalhe na obra de Deus. Não apenas na igreja precisa também. Na igreja precisa de gente para vir lavar a igreja domingo. E a gente não tem. É 2 pessoas que estão lavando todo domingo. Todo domingo. Tá vendo? Uma coisa simples. Mas já escutei em igrejas grandes pessoas falarem assim, ó, não lavo a igreja porque eu não estudei. Eu estudei, não vou pegar em vassoura e para lavar a igreja, não. Eu quero um serviço maior. Quando na verdade o serviço perante Deus é o serviço que Deus coloca para você fazer. E um texto como esse serve exatamente para isso. Humilhar-se perante Deus. Mostrar que nós não somos nada sem Deus. Sem Deus nós somos um pedaço de barro que serve para nada. Sujo, quebrado, serve para ser jogado fora. Um pedaço de barro sem serventia nenhuma. Mas nas mãos de Deus, Deus nos transforma em instrumentos úteis para a propagação do reino. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia derramada em nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua palavra aqui nessa noite, que nós pudemos ler e extrair essas verdades. Nos ajude, Senhor, a trabalhar na tua obra, a ser sal e luz, a fazer a diferença nesse mundo. Transforma os nossos corações de corações daqueles que querem ser servidos para corações que servem. Que as pessoas possam notar que em nossas vidas são transformadas pelo teu amor e pela tua graça. Que nós possamos entender que o teu evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu, como do grego, como do gentio, como do brasileiro,
como de todos aqueles que estão espalhados nesse mundo e estão caminhando rumo à perdição. Nos ajude a proferir essa mensagem do Evangelho que as pessoas estão precisando escutar, de que todos são pecadores, mas necessitam do Teu amor, necessitam da Tua glória, necessitam da Tua mediação, necessitam de ter os pecados perdoados em Jesus Cristo, necessitam ter a fé no único Salvador da humanidade. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto esta aqui como a que está espalhada por toda a face da terra, vós que não erais povo de Deus, mas agora são chamados povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a eterna comunhão e consolação do Santo Espírito, seja com vós hoje e para todos sempre. Amém.